E esse debate é muito bom, né? Assim, a gente ficaria aqui discutindo ele por muito tempo, tentando encontrar aí saídas. A gente vai caminhar aí já para a parte final do programa, e eu queria falar um pouco mais sobre você, né? Sobre o seu trabalho, sobre quem é Nando Poeta, né? Eu queria que você falasse um pouco, falasse dos seus livros, das suas obras. Você recentemente aí já passou por várias cidades, né, fazendo o lançamento do seu último livro, que é Dias, Noites, Madrugadas, Vida, Paixão e Sangue no Sertão do Cangaço. Eu vi que você já passou por São Paulo, já passou em Minas Gerais, já passou em Brasília, já passou em Salvador, já passou em Belém, e já deve ter passado em outras cidades que agora não vieram. São Luís, ó. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das suas obras, quantos livros você já lançou, como é que a gente faz para encontrar o seu trabalho, onde encontramos Nando, né? Fale aí um pouquinho para a gente. Olha, eu sou filho de paraibano, meus avós pernambucanos, e o cordel, os pilares do cordel foram na Paraíba e depois foi para o Recife, né? Os poetas no final do século XIX, para publicar onde tinha gráfica, eles passaram a viver lá. E o cordel, sempre tem uma relação muito grande, porque os primeiros cordelistas faziam seus poemas, muitas vezes também para fazer o questionamento da realidade, da opressão que o povo daquela época vivia, o tipo de sociedade, o controle do bonde os estrangeiros, né, os ingleses, que se apropriavam do transporte, que a gente chama de transporte público, da energia. E os poetas, na época, no final do século XIX, já questionavam essa realidade, essa situação. Então, vivendo em casa essa situação, fui morar, meus pais foram morar no Alecrim, eu nasci no bairro do Alecrim, que é um bairro popular, que tem feiras, que tem mercados, e que os poetas têm praças, e os poetas vinham muito para esse bairro, e faziam suas rodas de cordel, de violeiro, e eu ia para a escola, tinha que passar por essa praça, e muitas vezes ficava parado e olhando para isso. E aí eu fui para a militância, na época, eu fui militar no PT, né, em 82, e na campanha de 82 os candidatos usaram muito cordel, muito violeiro. Né? Depois também eu fui para a universidade. Aí na universidade tinha os estudantes residentes que moravam, que faziam poema. A gente fez a ocupação da reitoria, eles fizeram versos, poema. E eu convivendo com tudo aquilo, eu fui para a escola trabalhar. Ele me apoia muito na poesia, nos versos, e levava, né? E em 92 eu saí do PT, na verdade fomos expulsos, fomos para o PSTU, e lá, do PSTU, e lá a gente começou também nos movimentos sociais, fazer os versos para divulgar, né? Sempre poemas livres, eu não me atrevi a escrever cordel. Só que eu fui morar em São Paulo, aí fui trabalhar na rede pública. Na rede pública eu fui trabalhar na Zona Sul de São Paulo, onde tinha uma força muito grande do rap. Eu dizia para os meus alunos, eu trabalhava com sociologia, eu dizia para os meus alunos, vamos trazer uma rima também para vocês conhecerem lá da minha terra. Vocês aqui com rap, eu trago o cordel. E a partir daí a gente levou o cordel, trouxemos o diálogo do rap e o cordel lá na Zona Sul de São Paulo, fizemos encontro, debate. Aí chegou um momento que eu digo, eu vou ter que escrever cordel, porque eu estou querendo alguns temas e esses temas não estão encontrando os textos. Aí eu conversando com o pessoal do Cordel em São Paulo, eu disse, eu vou fazer um cordel sobre a crise econômica, a de 2008. Vou fazer para trabalhar nas escolas. Aí fiz a turbulência econômica. Eu escrevi os versos, levei lá para essa editora, o pessoal leu, gostou muito, mas disse, você tem que fazer alguns acertos aqui, porque você rimou os versos ímpares, não precisa, é só os pares, você fez deixa mais para viola. Começou a apontar os erros, eu, como um bom aluno, sempre ouvindo os mestres, eu disse, não, claro, eu vou sentar e vou ajeitar. Corrigi o texto, aumentei mais que eles pediram para aumentar, levei para eles lá, eles gostaram muito, a gente vai publicar. Publicaram um folheto daquele tamanhozinho pequeno, 11 por 16. Aí eu disse, eu vou fazer o lançamento com os amigos meus da escola, da educação. Chamei, fiz um lançamento lá em frente lá de casa, né, com uma menina da nordestina que cantava música
né, da MPB, foi muito legal. Vendi esses cordéis todos, foram 1.500, vendi rapidinho. Né? As pessoas compraram de 4, de 5. E aí eu me animei todo. Quando eu vim para Natal, trouxe os últimos 300, fiz um lançamento na Casa do Cordel, né, que não tinha estação, era a Casa do Cordel. Aí fiz o lançamento e comecei a vender aqui, acabou os 300. Aí os meninos da editora de São Paulo me ligaram, da editora Luzeiro, né, que já tem várias décadas de funcionamento. Pediu se eu queria reproduzir mais. Eu disse, não, eu acho que eu quero fazer outro texto. Aí aqui mesmo de Natal eu fiz outro texto em 2009, que é As Mulheres em Luta. Quando eu voltei para São Paulo, já voltei com um texto, já voltei com a ideia da capa, da arte, já produzi no dia 8 de março toda a venda do cordel, eu doei para o ato, para o movimento do 8 de março aí em São Paulo. Então foi essa movimentação e encontro com o cordel, e aí a gente tem feito, são vários livros, né? Vários, eu tenho aqui, vários cordéis, tem mais, eu acho que eu já publiquei em 60. Aqui é um cangaceiro aqui do Rio Grande do Norte, aqui é sobre o Lampião, aqui é sobre o Corisco, o Vingador do Lampião, tem aquela música, né? É o Vingador de Lampião, aí eu botei o título, Corisco, o Vingador do Lampião, Jararaca, As Mulheres no Cangaço, e eu fiz essa antologia aqui, reunindo todos os cordéis meus do cangaço, que é o Dia, Noite, Madrugada, Vida, Paixão de Sangue no Sertão do Cangaço, e mais um inédito que é sobre Maria Bonita, né, que é uma baiana, né, que inclusive foi o período em que as mulheres entraram no cangaço e deram uma mudança grande no funcionamento do cangaço nessa segunda fase. Então, a gente tem se vinculado muito no nosso trabalho, muito ligado aos movimentos sociais, né? Então, os primeiros cordéis, como vocês viram, Turbulência Econômica, o 1º de Maio, Mulheres em Luta, Homossexualidade, História e Luta, todos tinham a ver com a luta, né, as bandeiras dos movimentos sociais. Aí o cangaço também não deixa de ser um movimento social de um povo que foi oprimido, que vivia nos conflitos de terra, nas disputas entre as famílias, massacrado, na fome, na seca. Então, é nessa seara que eu navego, né, e vivo fazendo esses poemas. Muito bom, Nando. Sempre bom te ouvir. Inclusive, sua filha também, hoje é poeta, cordelista, Maria. Estuda, né, o cordel. Eu conversei uma vez com ela numa outra live, que foi uma live do CAIS, né, do Coletivo de Artistas Socialistas, que nós atuamos. Eu bati um papo com ela sobre as mulheres no cordel. Muito, muito legal. Eu queria te agradecer, Nando, por ter aceito o nosso convite, por ter batido esse papo aqui com a gente. A gente seguiria conversando aí por um bom tempo, porque é um tema que empolga, né? É um tema que a gente também se envolve. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, né? E aqueles que irão acompanhar depois, né? Porque como vai ficar aí no canal, podem assistir em outro momento, em outro horário, em outro dia. Então, a gente agradece àqueles que estão aqui acompanhando e fortalecendo o Sextou pela Esquerda, né, que faz parte do canal Tabelando pela Esquerda. Eu quero agradecer ao companheiro Edinaldo, né, que ajudou a gente aqui nessa parte técnica. Sem essa parte técnica, não estaríamos no ar, né? Então, muito obrigado. E obrigado aí por contribuir com a gente aqui na parte técnica. Também agradecer a Jeane e a Arleide, né, que nós formamos aqui o trio do Sextou. A cada 15 dias, um de nós estará aqui conversando com algum convidado, trazendo uma agenda, e todas as sextas-feiras, às 19h30, vai ter também ali a agenda quando nós não estivermos no programa ao vivo. Deixar uma boa noite aí a todo mundo. E eu queria que o Nando dissesse como as pessoas podem adquirir seu livro, né, indicar aí também suas redes sociais, e que ele finalizasse aí com a gente com um cordel, né? Nada mais bom do que isso. Pelas redes sociais dá para entrar em contato, né, que
É Nando Poeta, se pesquisar no Instagram, Nando Poeta, só que estou com a foto do meu pai lá. As pessoas se atrapalham, mas eu sempre tenho a foto dele. E no Facebook também, o e-mail é nandopoet@gmail.com. Então é só discar isso aí que a gente vai se falando, vai se comunicando e vocês têm acesso aos materiais, ou então direto com a editora em São Paulo, chama Editora Luzeiro, e a outra editora é Areia Dourada. São essas duas editoras também, que estão nas redes sociais. E eu, para sextar pela esquerda e com muita luta, eu vou sextar falando de revolução, né? Porque tem que... É um cordel que eu fiz que é a Revolução, em homenagem aos 100 anos da Revolução, que diz o seguinte, acho que dá uns 2 minutinhos, viu essa leitura aqui, dessas histórias. Vemos a Revolução transbordar de liberdade, virar a regra do jogo da cruel desigualdade e fazer brotar no mundo um poder novo e fecundo em que reine a igualdade. Um mundo sem explorado, nem também exploradores, onde a divisão de classe, germe de tantos horrores, seja banida da terra, colocando fim na guerra em seu lugar nação flores. Esse planeta se veste de muita batalha e guerra, pelo mando do poder em toda a face da terra, uma classe dominante com o ferro massacrante na carne do pobre em terra. Para acumular riquezas, quem se diz dono do mundo, matou, escravizou gente, o sangue jorrou do fundo, destruindo a força humana, na sua ganância insana faz um arraso profundo. A exploração trilhou os passos da humanidade. O terror da escravidão marcou a sociedade. E com o capitalismo o povo cai num abismo amargando a crueldade. O capital fez nascer no seu seio proletário a classe que um dia iria dar um fim a seu calvário, de tanto ser explorado pelo patrão humilhada no seu labutar diário. A Comuna de Paris mostrou qual era o caminho. A bandeira socialista, naquele redemoinho, tremulou, mostrou a seta numa posição correta para brotar nesse ninho. Karl Marx, no Manifesto Comunista, propagou. Trabalhadores unidos, junto com Engels, mostrou, façam a revolução, coloquem o poder na mão, de modo firme, clamou. O capitalista esmaga na prática da mais-valia. Sugando o suor alheio, faz tudo na revelia, impõe a longa jornada, trata o pobre como nada, mas protege a burguesia. Para dominar o mundo, o burguês quer o comando, prossegue de ponta a ponta a escravidão gerando, toda guerra e tirania faz parte do dia a dia e é o povo pobre culpando. Mas um dia o copo esborra, reclame-se a senhora, contra a fome e desemprego, quebra a roseta da espora, se levanta e se rebela, arrebentando a fivela do cinto de quem explora. Isso aqui são algumas estrofes desse cordel, a Revolução Russa. É isso aí. Um abraço aí, Ednaldo, Roberto, Sueli, Jeane, que esteve aqui. O Antônio também. A Jeane conheceu até o Alecrim. Então, estamos sextando aqui juntos, pela esquerda, tabelando e vamos fazer um golaço aí, viu? Nos próximos programas. Sucesso! Sucesso! Uma boa noite, muito obrigado, Nando. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até a próxima semana.